Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos irmãos presentes, aos irmãos que estão em casa. Que Deus os abençoe. Os pastores da Central, que Deus seja com vocês, é o presbítero Rocha, por esta maravilhosa oportunidade. Amém? Em especial os irmãos de Santa Luzia, um forte abraço, que Deus os abençoe. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, vamos ler 3 versículos. Timóteo, capítulo 3, vamos ler 3 versículos, do 14 ao 16. 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Irmãos, a primeira e a segunda carta de Timóteo foram escritas para o homem cujo nome elas levam. Provavelmente entre os anos 62 a 64 da era cristã, essa carta foi escrita. Timóteo foi filho de pai grego, um gentio que provavelmente não se converteu ao cristianismo, porém filho de mãe judia, convertida ao cristianismo, em decorrência da pregação de Paulo na sua primeira viagem missionária a Listra. Ali ele encontrou algumas mulheres e provavelmente a mãe de Timóteo e a sua avó aceitaram a Jesus em decorrência, em resultado da pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo volta uma segunda vez à cidade de Derbe, Listra, e ali ouve de alguns irmãos o testemunho de um certo jovem piedoso, temente a Deus, chamado Timóteo. Paulo decide levá-lo consigo na sua jornada. O apóstolo Paulo impõe as mãos sobre o rapaz, juntamente com os presbíteros, ora por ele, separa-o para o ministério, ora para equipá-lo, para prepará-lo nessa nova jornada. Então Timóteo foi com Paulo. Capítulo 16 do livro de Atos, Paulo rompe, no final do capítulo 15, Paulo rompe com Barnabé. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e uma outra caravana liderada pelo apóstolo Paulo, formada por Timóteo, Silas e Lucas. Então o apóstolo Paulo separa esse jovem rapaz para essa jornada, essa nova empreitada na vida de Timóteo. Então Timóteo vai com o apóstolo Paulo, provavelmente na maior parte da segunda e da terceira viagem missionária. Timóteo foi representante de Paulo em algumas igrejas. Na igreja de Tessalônica, na igreja de Corinto, na igreja de Filipe, e agora está na igreja de Éfeso. Paulo coloca esse jovem rapaz para ser o seu representante especial da igreja de Éfeso. Ele está lá. E é engraçado que Timóteo parece ser um protegido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se reporta a ele como filho amado, filho na fé. Paulo se coloca como o pai de Timóteo. Então Timóteo foi guardado de certa forma pelo apóstolo Paulo, amado por ele, querido por ele. Então o apóstolo Paulo coloca esse rapaz diante de uma igreja na cidade de Éfeso. Ele está lá agora e Timóteo precisa de ser encorajado, Timóteo precisa de alguns conselhos. E ali o apóstolo Paulo escreve, aconselhando esse rapaz de como se deveria proceder na casa de Deus. É bem certo que naquela igreja tinha se levantado muitos falsos mestres, falsos ensinos, e Timóteo tinha que enfrentar essa dificuldade, essa barreira. Irmãos, a gente sabe o quanto é difícil um jovem pregar para pessoas mais velhas, mais maduras, que se acham mais experientes. Timóteo enfrentou essa dificuldade no seu ministério. Então essa carta, ela está, irmãos, há uma série de orientações escritas pelo apóstolo Paulo, por causa de um falso evangelho que havia sido levantado na igreja de Éfeso. É engraçado que Paulo disse que foram os próprios cristãos. O falso ensino não veio de fora, mas surgiu de dentro da igreja. Então Paulo agora orienta esse jovem rapaz. Problemas quanto a fábulas, a genealogias humanas, a conhecimento, a legalismo, a falta de interpretação da palavra de Deus. Havia loquacidade frívola,
filosofias, ideologias humanas, falatórios inúteis e profanos. Em suma, esses eram os problemas enfrentados por aquele certo rapaz. Então o conflito de Éfeso, na igreja de Éfeso, estava centrado na doutrina correta. Essa é a suma dessa carta, era combater as ideologias que haviam surgido dentro da igreja do Senhor. Nos versos 14 a 16, Paulo mostra a Timóteo, esclarece a responsabilidade que ele tinha que ter na igreja do Senhor. A igreja tinha que ter regras, orientações. É preciso que na igreja tenha ordem, é necessário, pois a igreja é a casa do Senhor. A igreja é o instrumento escolhido por Deus para pregar o evangelho salvífico a homens, para revelar o mistério desse Deus homem chamado Jesus Cristo. É por meio da igreja. Partindo desse pressuposto, a gente começa a entender quando Paulo fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Em primeiro lugar, ela é coluna porque ela sustenta a verdade. A igreja, ela é detentora, ela tem a verdade em suas mãos. Nós temos a Bíblia Sagrada. Paulo também diz que a igreja é baluarte. Essa palavra não é apenas um sinônimo, mas ela também quer dizer que a igreja, além de estar sustentada pela verdade, ela permanece na verdade, e ela está firmada na verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. Algumas pessoas erraram, principalmente a igreja da Idade Média errou quando se colocou no lugar da verdade. Disse que a verdade estava nela, na instituição. A igreja medieval, pagã, ela errou, como se colocou no lugar da verdade. A modernidade racionalista errou também, quando disse que a verdade não estava no seio da igreja, a verdade estava no homem. Então, se o homem quisesse entender a verdade, olhasse para ele mesmo. Mas como o homem pode ser a verdade, se o homem é moralmente corrompido e está espiritualmente condenado? Não pode haver verdade absoluta nenhuma no ser do homem. A pós-modernidade erra com seu relativismo, dizendo que não está na igreja, nem está no homem. A verdade simplesmente ela não existe. E se existe, são várias verdades. Ela erra também. Mas nós, como igreja do Senhor, detentoras da verdade e firmes na verdade, coluna e baluarte da verdade, sabemos que a verdade está na Bíblia Sagrada. Ela é inerrante, ela é infalível, e a Bíblia ela é totalmente confiável. A partir daí, irmãos, a gente começa a entender o ensinamento do apóstolo Paulo, de que a igreja ela é a manifestação do Deus vivo neste presente século. A igreja, o mundo olha para a igreja e simplesmente ela vê Jesus. É através da igreja que a verdade tem que ser anunciada. No verso 16, irmão, o que se segue é um antigo hino cristológico ao Senhor. O verso 16, como no verso 9 do capítulo 3, o mistério é representado pelo plano redentor de Deus, que tem sido guardado em sigilo e agora foi revelado aos homens. É como Colossenses capítulo 1, verso 27, que diz, o mistério entre os gentios é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança para o mundo. Cristo é a esperança para a sociedade presente. Só Cristo e somente Cristo é capaz de mudar a sociedade, de mudar a cultura e de transformar o coração do homem. O apóstolo Paulo estava dizendo, a igreja ela tem essa verdade. É através da igreja que tem que ser pregada a verdade. A igreja não pode calar a boca, cerrar os lábios. O pecado tem que ser denunciado, mas tem que ser denunciado, tem que ser mostrado com fervor e com misericórdia. Foi essa a mensagem de Jeremias. Pregava com lágrimas nos olhos, mas com fogo no coração e com piedade na alma. Irmãos, a fórmula que está aqui escrita, grande é o mistério, tem uma semelhança bem próxima com um certo dito, com uma certa aclamação que havia lá na cidade de Éfeso. Eles tinham uma aclamação, um rito cultual, cantado lá em Éfeso, que dizia, grande é Diana, a deusa dos Efésios.
Esse era dito lá em Éfeso. E o mundo todo sabia que lá em Éfeso estava o templo da deusa Diana. Ela era a padroeira da caça. E também ela era a deusa da fertilidade. Então o culto a essa deusa, a festa dela, era comemorada com muita orgia e bebedeira. O apóstolo Paulo agora vem e se contrapõe e faz um paralelo e se coloca do outro lado, e ele refuta, e ele rechaça, e ele repudia essa aclamação cultual a essa tal deusa chamada Diana. Ele agora cria o seu próprio hino cristão, não em homenagem a uma deusa, mas em homenagem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é um hino cristológico, um hino onde está aqui completa, um total resumo da obra de Cristo Jesus e da sua pessoa, feita tanto nos céus como na terra, desde a sua encarnação até o seu retorno e a sua exaltação consumada. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos dividir esse hino em 6 estrofes. 6 estrofes que culminam na exaltação de Cristo. A primeira estrofe desse hino é aquele que foi manifestado na carne. 1 João 1,2 diz: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. Paulo está falando aqui do estado de humilhação de Cristo, porque a antítese de assunção é a encarnação. Cristo começa o seu estado de humilhação quando ele se encarna na forma humana. Então temos aqui o primeiro estado de humilhação de Cristo, a sua encarnação. Depois encontramos os seus sofrimentos. Ele sofreu como qualquer um de nós. Depois encontramos a sua morte e o seu sepultamento por fim. Está completo o estado de humilhação de Cristo Jesus. A fim de realizar o seu plano redentor, o Filho de Deus teve de se encarnar. Teve que ser concebido por uma virgem, e nascido dela. Teve que viver entre nós, fazer parte da raça humana e morrer, todavia sem pecado. O Redentor dos homens tinha que ser Deus para ter o poder de redimir. Mas ele tinha que ser homem para poder sofrer no lugar daqueles que ele haveria de redimir. Então Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, o Criador se fez criatura, o Senhor se fez servo e habitou entre nós. Cristo Jesus foi o mensageiro e a mensagem. Ele foi o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Jesus foi o maior comunicador de Deus aos homens. Foi Jesus. É por isso que o ofício profético perfeito é pleno, total. Ele está completado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ninguém falou tão perfeitamente acerca do Pai quanto Jesus. Ele foi o maior dos humanos. Erraram aqueles que disseram que Jesus não era Deus. Erraram aqueles que disseram que Jesus era apenas uma teofania. Erraram. Jesus, ele foi homem assim como nós. Ele é consubstancial com o Pai, com Deus, mas agora ele se faz consubstancial com o homem. Ele é plenamente Deus no seu sentido mais completo, e ele é plenamente homem no seu sentido mais completo. Aí está ali entre os homens Deus, o homem chamado Jesus Cristo. Ninguém amou tanto quanto ele, ninguém perdoou tanto quanto ele, ninguém revelou tanto a misericórdia de Deus quanto Jesus. Ele abraçou os inabraçáveis, perdoou os imperdoáveis, acolheu os inacolhíveis. Ele aceitou o título que deram a ele de aquele que come com publicanos e pecadores. Jesus não fez acepção de pessoas.
Simplesmente ele amou, e um amor altruísta, um amor verdadeiro, sem requerer nada em troca. É um amor incondicional, indizível, indescritível. A Bíblia diz em Efésios que o amor dele chega a nos constranger. Jesus, quando os discípulos de João foram interrogá-lo acerca de se ele era o Cristo, ele disse: olha, vão lá e digam a João que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. Jesus, a maior revelação de Deus aos homens, Jesus. Isaías, no capítulo 53, ele fala desse estado de humilhação de Cristo, desse estado de encarnação. Ele começa dizendo no capítulo 53, verso 1: quem deu ouvido à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo, e perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para eles, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Ele foi desprezado, e como os homens viravam o rosto dele, ele foi desprezado e tido como o mais indigno. Mas Isaías continua dizendo: olha, ele foi afligido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí no verso 7 ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O maior dos homens, Jesus. Ninguém pregou tão perfeitamente quanto ele, ninguém revelou o Pai tão perfeitamente quanto ele. Jesus, o maior comunicador, o verbo, o maior pregador aos homens. Mas irmãos, não esqueçamos que esse Redentor homem, ele foi o Redentor Deus. Ele, todos os ditos de eu sou, nós encontramos no livro de João. Ele reivindica, ele mostra que ele, além de ser homem, sofrer como nós, ele é a Deus entre os homens. Deus entre os homens. Vejamos todos os ditos de João, do eu sou. Capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 8, 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10, 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. No verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um escritor chamado Thomas A. Kempis diz: ele é o caminho inerrante, a verdade infalível, e ele é a vida infindável. Por fim, João 15, 5, ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim ou nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, aqui está o estado de humilhação, de encarnação de Cristo Jesus. Aqui está o verbo encarnado, que habitou entre os homens, que foi visto, que foi contemplado. Mas agora, a segunda estrofe desse hino cristológico diz: aquele, aliás, foi justificado em espírito. A segunda estrofe, ela faz uma referência à ressurreição de Cristo Jesus. Sim, a ressurreição, irmãos, assim como a sua morte levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas mazelas, nos trazendo a sua justiça, a sua perfeição e a sua santidade. A ressurreição faz parte desse plano redentor. Sem a ressurreição não haveria mensagem para o pecador. Sem a ressurreição não haveria esperança para o mundo. Sem a ressurreição, a obra de Cristo Jesus estaria incompleta.
Percebe, irmãos, que somente um redentor com a natureza humana poderia morrer. Mas somente um redentor com a natureza divina era capaz de ressuscitar ao terceiro dia. Por causa da sua humanidade ele morreu, mas por causa da sua divindade ele venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos. Embora Cristo fosse crucificado como malfeitor, Deus, o Pai, o vindicou e o declarou justo quando, através do Espírito Santo, o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8, versículo 11. Marcos capítulo 16, foram ali as mulheres, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Salomé, foram aromatizar o corpo do mestre. Chegando lá, elas indagaram quem nos removerá a pedra. Chegando lá, para surpresa delas, a pedra já estava revolvida. Elas entraram e ao invés de elas encontrarem um corpo lá, enrolado em panos, elas encontraram um anjo. E ali o anjo disse: não vos atemorizeis, eu sei a quem vocês buscam aquele que foi morto, mas olha, ele ressuscitou dentre os mortos, venham e vejam o lugar aonde o colocaram. Aquelas mulheres saíram dali debeladas para anunciar aos discípulos de Jesus a sua ressurreição. A melhor mensagem, a melhor notícia para a humanidade, ela vem de um túmulo vazio. A pedra foi revolvida e Cristo, como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ressurgiu e foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso. Essa, irmãos, é a mensagem que transforma vidas, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, encontramos da terceira estrofe, agora uma referência à assunção de Cristo Jesus. Diz assim: contemplado por anjos. O significado aqui, irmãos, é apareceu aos anjos. A última vindicação que o Espírito fez de Cristo foi a sua ressurreição. A menção da justificação do Espírito conduz, assim, ao seu aparecimento aos anjos na ressurreição, ascensão e entrada no céu. 1 Pedro 3,22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Irmãos, foi iniciado na segunda estrofe, ao estado agora de exaltação de Cristo Jesus com a sua ressurreição. Ele ressurgiu, passou 40 dias entre os homens, mas depois de 40 dias, ele foi e apresentou-se nos céus, como Todo-Poderoso. Ele foi, subiu, e ali os anjos olharam para ele. Irmãos, o Salmo 24 ressalta a ascensão de Cristo Jesus. Diz assim, no versículo 7, levantai portas as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Levantai portas as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O texto, irmãos, ressalta adoração angelical a Cristo Jesus, que foi assunto e que está agora glorificado. Então os céus adoram ao Senhor, os 24 anciãos adoram ao Senhor, os 4 seres viventes estão rodeando o seu trono e tiram as suas coroas e depositam aos pés do Senhor e dizem: glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Então, irmãos, todos adoram ao Senhor, os anjos. Chegamos agora, irmãos, às 3 últimas estrofes. A quarta é uma referência à pregação do Evangelho a todas as nações. Diz assim: pregado entre os gentios. O discurso de Pedro
Ressalta bem isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 38. Pedro diz: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vós, mas também é para os vossos filhos, é também para aqueles que estão longe, para os que estão perto e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A pregação do Evangelho, irmãos, ela é como um vento, ela sopra em todos os lugares. O Evangelho de Cristo Jesus, ele, irmãos, transpõe barreiras, transpõe limites, fronteiras e avança, transformando vida e libertando cativos para a glória do seu nome. Paulo faz uma referência à pregação do Evangelho. A pregação, irmãos, não está presa, a igreja não está com as suas portas abertas, mas através desse meio de comunicação, vidas estão sendo alcançadas. Paulo encoraja Timóteo, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, ele diz: Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, insta, exorta, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá nos últimos tempos, os homens amontoarão para si mestres, segundo os seus conhecimentos, e rejeitarão a verdade do Evangelho, e desejarão fábulas e mentiras. Mas olha, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, cumpre o trabalho de um evangelista, suporta a tentação, suporta a provação, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, a mensagem tem que ser anunciada. Nós temos a mensagem. Nós somos os profetas da última geração. Somos nós. Temos a verdade infalível. Temos o mistério da piedade que é Cristo Jesus aos homens. Preguemos. Abramos as nossas bocas. Em quinto lugar, a quinta estrofe, Paulo faz uma referência ao resultado da pregação. Se há pregação, tem que haver também libertação. A mensagem pregada de forma genuína, ela transforma vidas. Paulo diz: crido no mundo. Apocalipse capítulo 5, versos 10 e 9, os 24 anciãos e os 4 seres viventes entoam o cântico ao Senhor dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos, porque fostes morto, mas com o teu sangue compraste todo aquele que procede de tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, há pessoas para serem alcançadas, há vidas para serem transformadas, há corações para serem quebrados, para serem moldados. É através da pregação do Evangelho que vidas serão mudadas. Irmãos, e agora por fim, Paulo chega ao ápice da exaltação de Cristo Jesus. É uma estrofe onde ele faz referência à exaltação de Cristo na glória. Ele diz: recebido na glória. Aqui está a consumação da exaltação da glória de Cristo Jesus. Aquilo que havia iniciado com a sua ressurreição. Primeiro ele encarnou. Depois ele sofreu como homem. Ele foi rechaçado, colocaram-lhe uma coroa de espinho. João disse que ele foi sepultado e que no cimo da sua cruz, Pilatos lhe deu um título e o colocou: esse é Jesus Nazareno, rei dos judeus. O que Pilatos não sabia é que ele não era apenas rei dos judeus, ele é também rei do universo, ele é também rei eterno, ele é o rei da glória, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele, irmãos, foi sepultado. Os discípulos estavam com medo, estavam preocupados, porque afinal de contas aquele que havia feito promessas, aquele que diante dos seus olhos curara as pessoas, fizera milagres, estava agora morto. Não havia esperança para os seus discípulos. Parece que o Cristo fracassou, mas, irmãos, ele triunfou. Ao terceiro dia, no domingo, ao despontar do dia, ele ressuscitou dos mortos, e ali ele ficou entre os seus discípulos, testemunhando, falando a verdade. Mas depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus, sentou-se à direita de Deus, e, irmãos, voltará para completar o seu estado de exaltação. E a palavra de Deus diz que a sua volta será pessoal,
será visível, será física, será repentina, será gloriosa e será triunfal. Todos irão ver, irmãos. Para muitos será o melhor dia da vida, porém para outros o pior. Alguém certa vez disse: eu tenho duas notícias para lhes dar. A primeira delas é que Cristo vai voltar. E a segunda é que Cristo vai voltar. Então qual é a diferença? A diferença é de que lado você está. Se você estiver ansiando, aguardando ansiosamente a volta de Cristo, será o seu melhor dia. Porém, se você estiver do outro lado, servindo e adorando aos seus deuses, será o pior dia da sua vida. Ele voltará, irmãos. E a palavra de Deus diz que ele virá num corpo glorioso, com vestes reais. As nuvens do céu serão a sua carruagem. Os anjos serão o seu corpo de guarda. Os arcanjos, os seus arautos. Os filhos de Deus, os santos de Deus, serão o seu séquito glorioso. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfando sobre todo o poder, sobre toda a força do mal. E ele virá, irmãos, vencendo, e ele colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Essa será, irmãos, está completa aqui o hino de louvor a Deus. Paulo começa com a encarnação dele, com o seu sofrimento, mas ele termina com a culminação do estado de exaltação de Cristo Jesus. O seu estado de exaltação ainda não está concluído. Ele virá para completar a obra que ele iniciou. E sobre esse pressuposto, devemos aprender, a igreja tem que aprender, que aqui está o resumo da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida, o seu ministério terreno. A igreja tem obrigação de continuar aquilo que Cristo Jesus iniciou. Amém? Tenhamos coragem, abramos as nossas bocas, porque, irmãos, a última palavra, ela vem de Deus. Um vírus não pode calar a igreja do Senhor. Nós temos a verdade em nossas mãos. Coluna e baluarte da verdade é a igreja do Deus vivo. Manifestação de Deus na terra aos homens. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.